Em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, eu quero ler alguns versículos com os irmãos sobre alguma coisa importante. Toda a Bíblia é importante, mas alguns versículos que uma passagem bíblica que Jesus trouxe para nós, ficou atraído com aquilo, coisas assim, né? Para nós, vamos meditar, né? Em nome do Senhor Jesus, e que Deus possa nos abençoar. Deixa eu ver onde nós vamos começar, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós abrimos o culto, foi aonde? João 12, 20 e 21. João 12, 20 e 21, nós abrimos o culto dessa maneira, então nós vamos começar a meditar por aqui mesmo, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos acharam? Diz assim, João 12, 20, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Os irmãos vão aceitar em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então lá estava a festa com os judeus, e tinha os gregos lá, a maioria subiam para Jerusalém, para adorar a Deus, com aquelas festas que Deus deixou para eles. Vinha gente da África, vinha gente de todo quanto é lugar, adorar o Senhor em Jerusalém. Amém? E tudo aquilo porque era a festa dos judeus, era para os judeus, e o lugar de adorar a Deus era em Jerusalém. Amém? Então vamos continuar meditando, diz assim, no versículo 21, este, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queremos ver a Jesus. Amém? Então agora estava aqui os gregos, querendo ver a Jesus. E Jesus se contenta com aquilo, e por causa dessa passagem, o próprio Jesus vai perceber que está chegando a hora de alguma coisa acontecer. Amém? Aí diz assim no versículo 22, Filipe foi dizer ao André, então André e Filipe disseram a Jesus. E Jesus lhe respondeu, dizendo, é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado, não somente porque alguém queria ver ele. Quem está entendendo? Então Jesus Cristo é a própria palavra de Deus. Lá atrás era a palavra e agora Jesus Cristo é o corpo presente para que a palavra de Deus lá se manifeste aqui quando vê Jesus. Quem entendeu? Então vamos lá, diz assim. Na verdade vos digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer dá muito fruto. Era necessário que Jesus morresse. Mas assim, quem ama a sua vida, perdê-la, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardar-la para a vida, principalmente por Jesus, que ele mesmo não amava a vida dele. Na verdade, ele deu a vida dele por nós. Amém? Aí diz assim no versículo 26. Se alguém me disser, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Amém? Então nós somos servos de Jesus Cristo. Presta atenção no que diz a palavra de Deus. Vai dizer assim, e se alguém me servir, meu Pai o honrará. Amém? Então não tinha havido o Pentecoste, Jesus Cristo não tinha subido, amém? Não tinha havido ainda a descida do Espírito, porque passa a contar o reino do meu Pai, foi depois do Pentecoste. Quem está entendendo? E quando Jesus sobe, ele faz aquela função de filho, mas quando sobe, aquela função de filho acaba. Quando acaba, no caso, quando ele disse para Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu como homem. Aí Deus vai ressuscitar ele. Como que é ressuscitar ele no caso? Deus ressuscita aquele corpo, e o Espírito é o mesmo. Quem está entendendo? E agora, ele não está mais como filho de Deus, agora ele está como todo poderoso. Quem entendeu? Agora ele é o próprio Pai. Versículo 27. Agora minha alma está perturbada aqui, e eu, Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez glorificarei. Para a multidão que ali estava e que tinha ouvido, obrigado, Senhor, tudo bom. Dizia-lhe, havia sido trovão. Outros diziam, um anjo me falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor, mas por amor de os discípulos. Agora é o juízo deste mundo. Amém?
Então agora é o juízo deste mundo. A Bíblia diz, irmãos, Jesus disse: eu vim para salvar este mundo, não vim para condenar. Mas deixou a sua palavra para mim, para você. E ele disse que as minhas palavras vão me condenar vocês naquele último dia. Mas se não, cara, não vai ter mais que chegar aquele último dia? Não. Está condenado já agora na terra. Por isso pregar, aceitar ou não aceitar. Quem entendeu? 2 lugares para o homem vai, aceitando, vai para o trono. Sei de Abraão, vai lá para esse lugar que Jesus disse que estaria comigo, certo? E não aceitando, já está julgado. Amém? Vai para o lugar do tormento. Versículo 31. Agora é o juízo deste. Agora será expulso o príncipe deste. Né? Então ali Jesus Cristo, como homem, ele é o príncipe deste mundo. Jesus, Deus mandou ele como filho, como príncipe. Ele passa a ser rei dos reis e senhor dos senhores quando ele ressuscita. Amém? Quando ele ressuscita sobre o céu. Agora ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Quando fala senhor dos senhores, vamos prestar atenção, as pessoas vão assistir. Aquele Senhor que estava lá no céu, que ele ficava sob a ordem daquele Deus, que é o Deus do Espírito, amém? E agora ele acabando com essa função de filho, agora ele fala que é Senhor do Senhor, ele é o Senhor, amém? Por que não, cara, agora ele é o Senhor de tudo? Porque toda aquela função de filho, ele fez tudo, amém? E agora ele volta como todo poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então aquela função de filho da salvação acabou. E hoje ele continua lá no céu esperando os que vão ser salvos, para que um dia estiver lá com ele, onde a Bíblia fala que um dia ele vai entregar o reino, o filho entregará o reino ao pai. Amém? Aí as pessoas ficam lá fora, veem essa passagem, pensa que vai entregar o reino a outro Deus, né? Sem saber que aquela função de filho, essas coisas todas, de salvação, não vai precisar mais, porque todos nós vamos estar como? Quem entendeu? Então aquele corpo que Deus veio aqui na terra, foi para salvar a mim, salvar a você. Quem entendeu? Porque Deus não precisava de corpo. Deus é o Todo-Poderoso. Mas como o homem fez alguma coisa neste corpo, então o próprio Deus como juiz, ou como juízo, teria que vir também em um corpo. Quem entendeu? Então por isso ele está falando agora sobre esse príncipe. A Bíblia diz aqui no versículo, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Já pensou? Como homem, ele era o príncipe. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a. Amém? Então quando Jesus foi cravado lá no Cruz do Calvário, o mundo inteiro conhece, sabe essa história, essa passagem bíblica, e sabe sobre esses acontecimentos. Sabe ou não sabe? Amém? Então, se não ver, aproveitar e já falar, e as pessoas pegam aquela passagem bíblica, que quando o povo murmurou contra Deus, e Deus mandou serpente para morder eles, né? Aí começou a morrer muita gente. Aí falaram com Moisés foi falou com Deus, e Deus falou para eles fazerem uma serpente, uma haste, colocar uma serpente de metal, num lugar bem alto, e quem olhasse para aquela serpente e fosse mordido por serpente, ele seria curado. Quem entendeu? Então prestava atenção, coitadinho desse povo. Aí a Bíblia fala que, aí eles falam que lá no Velho Testamento, não, era proibido fazer imagem de escultura. E por que Deus mandou fazer a serpente? Desculpa, tá vendo? Querendo se pegar com isso. Aquela passagem da serpente foi porque Jesus ia usar aquela passagem para que a paz esteja que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim o Filho do Homem seria levantado no seio da terra. Quem entendeu? Então somente para pegar essa passagem. Como a passagem de Nínive, a passagem de Jonas. Jonas era uma porcaria, pior que nós. Entendeu? Aí nós vamos pregar a palavra de Deus,
entrar em Nínive era pequeno, 3 dias, pregar a palavra de Deus, ele não quis ir não. Fugiu. Entendeu? Então, se você for a história de Nínive, ou de Jonas, aí Deus vai acaba com Nínive, acaba com Jonas também, é tudo porcaria também. Desculpa a porcaria, vamos. Mas, então, somente para deixar escrito para mim e para você, que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem também estaria no seio da... Então, somente por causa disso. Se a gente Nínive acaba lá, Deus acaba matando todos eles, todos eram, não queriam saber de Deus não. Lá no tempo da serpente também não queria saber de Deus não. Então os que ficam com a serpente. Quem entendeu? E nós voltamos para Jesus. Porque Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai no Espírito. É verdade. Então vamos lá para João 4:24. E os irmãos vão perceber as coisas que muito bom para nós, e são coisas importantes que aconteceu para Deus deixando escrito para nós. A Esther já passada, está vendo? Deus falou para não fazer imagem de escultura. Quem mandou? Ele mandou fazer serpente. Ficou com desculpa, sabe? Amém? Então a Bíblia diz, a Bíblia, a palavra de Deus é salvação para os que creem e salvação para quem não crê. Quem está entendendo? E Deus não é Deus de confusão. Evangelho de João 4 diz assim: os irmãos acharam? Depois o Senhor entendeu, está vendo aqui? Quando o Senhor entendeu. Então, algumas passagens bíblicas que ele chamou a atenção, amém? E Paulo deixou escrito para nós, porque Jesus estava deixando a palavra dele para a igreja. Quem entendeu? É para nós. E quando o Senhor entendeu, os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia outra vez e foi para Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Porque era necessário. Foi por uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto na idade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansados do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E o próprio Jesus fez com que eles fizessem isso. Senão eles iam atrapalhar Jesus conversar com aquela mulher samaritana, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Quem entendeu? Aí você no versículo 9: disse depois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede beber, é isso? Pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias a ele, e te daria, amém? Água viva. Você já viram alguma água viva? Água que fala, alguma coisa assim, né? Então essa água viva, irmãos, é água espiritual. Quem não é? Água espiritual. Que desde então o mundo não conhecia, Israel não conhecia, Jerusalém, essa mulher não conhecia, mas Deus deixou para a igreja. Amém? Aí diz assim no versículo 11: disse a mulher: Senhor, tu não tens o que tirar e o poço é? Pois tens água viva. Vamos de novo. Disse a mulher: Senhor, não tenho por que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorre para a vida
não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse Jesus, vai, chama o teu marido. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem, eu não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e agora tem, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és Profeta. porque os profetas sabiam da vida das pessoas. Então eles contavam a vida das pessoas. Quem está entendendo? Soldados sabiam o pensamento, os corações das pessoas. Nossos pais adoraram, vamos prestar atenção agora. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve, e era em Jerusalém mesmo, tá bom? Então vamos lá. Disse Jesus, mulher, creme que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarei. Então foi tudo anulado. Aquela passagem das coisas de Jerusalém, cidade santa, aquela coisa toda, era até Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, ó, não tem mais nada lá não. Está entendendo? Não existe mais nada lá. Era para trazer Jesus para mim e para você. Aí você vai ver a passagem de Israel, desde lá no comecinho até o fim, até os nossos dias. Amém? Só guerra, problema, em cima de problema. Está entendendo? Porque Jesus usou aquele lugar para trazer o Cristo. E depois que o Cristo morresse, ia trazer coisas espirituais, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então vamos ver que diz assim: disse-lhe, mulher, crede em minha hora que vem, que nem nesse monte, nem em Jerusalém, adorarei o Pai. Vós adorais que não sabeis, nós adoramos que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Esses judeus é Jesus, tá bom? Aí diz assim, mas a hora vem, vamos prestar atenção, mas a hora vem, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Se os irmãos estão vendo uma imagem aqui, né? Se as coisas de Deus tudo é espírito, foi bom, né? As pessoas vão assistir. Na igreja não tem nada de idolatria. A igreja não tem você não pode, a sua fé não pode estar firmada naquilo que você está vendo. No pastor, na cruz, em nada que você possa imaginar. Quem está entendendo? O apóstolo Paulo tivesse aquilo, não podia estar adorando ele. E nós não podemos estar adorando lá, olhem. Quem está entendendo? A nossa adoração agora só para Jesus Cristo, nosso grande Salvador. Mas cadê ele? É em espírito e em verdade. Então vocês estão vendo, nós vamos ver as pessoas saindo daqui, vai para Israel, vai visitar túmulo daqui, túmulo de lá, só que não sabe por onde anda. Na verdade, ele também ficou uma idolatria. Porque a gente pode dizer para aquela mulher, por que buscar o vivente entre os mortos? Acabou, não está mais lá, está no céu. E hoje nós adoramos a Deus em espírito e em qualquer lugar do mundo. Então ali tudo foi anulado, porque a Bíblia fala no versículo 31 que nós vemos lá, que Jesus Cristo, o príncipe desse mundo, seria julgado. E ele foi julgado. Mas uma vez julgado e morto, a Bíblia fala que Deus o ressuscitou. E tudo isso por causa da sua noiva, por causa da igreja, por causa da mulher chamada igreja, que ele havia deixado. Isto é, que seria fiel à sua palavra, que é falado dentro da Bíblia, a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é do começo, tá bom? É Pedro, Paulo, João, Filipe, Jerusalém. Não é aquele negócio que conseguiu do ministério lá, não, que aquilo foi uma falcatrua. E o mundo continuou. Entendeu? Por exemplo, abre a Bíblia, procura o nome de alguém que fez aquele concílio, se tem na Bíblia. Tem? Não tem. Se não tem, ele sim quer Jesus. Aí você vai naquele concílio até general, tinha um montão de coisa. Só para eles fizeram aquilo para o proveito próprio. Quem está entendendo? Mas não para a salvação. Então que Deus nos possa nos abençoar. Vamos ler mais alguns versículos.
Para nós meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Amém? Deixa eu ficar de olho na hora. Vamos ler mais algum versículo para nós sermos abençoados. Evangelho de João 3,5, está pertinho aqui? Evangelho de João 3,5, os irmãos acharam? Amém. 3,5 diz assim: Jesus respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. De Deus. Amém? Se for do Espírito, faz. Amém? Nascer da água e do Espírito. Jesus é essa própria água. Amém? Jesus é o próprio Espírito. Quem entendeu? O próprio Jesus, lá no templo, no último dia da festa, ele entrou no templo e os discípulos estavam com ele, inclusive os 70. E Jesus gritou bem alto lá: quem tem sede, vem a mim, beba. Ei, aí os discípulos foram embora, se escandalizaram. Quem entendeu? Só foram os outros, porque eram escolhidos, se não tinha ele também. Como que se vai ver alguém? Quem entendeu? Se não for por coisas espirituais. Amém? Jesus é a fonte das águas da vida, mas é vida espiritual. Porque eu vou cair um dia, vou morrer. Amém? Mas estou dizendo uma vida espiritual. Então vamos meditar mais um pouquinho. 3,5 diz assim. Versículo 6. 3,6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas ter dito, necessário vos é nascer de novo. Versículo 12. Se vos falarem as coisas terrestres, não creste, como creste nos falar das celestiais? Então agora vai falar das celestiais. Diz assim: para ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí pronto, está a confusão. Estava falando com ele, estava falando que está no céu. Ele é Deus. Quem é ele? Ele é Deus, ele preenche o mundo inteiro. E como o Filho ali está falando comigo, falando com você, mas ele é o próprio Deus. Aí assim no versículo, eu li que foram 13. Versículo 14. Ora, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aí pega essa passagem, está vendo? Diz que não pode ter imagem de escultura. E Deus mandou eles fazer. Presta atenção para mim aqui. Imagem de escultura. Para a sua própria perdição. Amém? Sua própria perdição. O povo de Israel estava passando, que olhava lá para aquela serpente, era curado, eles passaram e acabou. Aí eles continuaram adorando aquele. Eles continuaram adorando aquela serpente. Foi para a permissão ou foi? Foi. Amém? Deus não faz isso. Amém? Deus é maravilhoso, né? Então Deus está usando agora aqui, ó. Assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então lá olhando para a serpente, era curado. E agora quem olha para Jesus também é curado. Amém? E assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então você tem que ter Jesus, para você não perecer. Porque lá no deserto, lá eles pereceram. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que as suas obras não eram
Amém? Vamos lá. Porque todo aquele que faz o mal aborrece e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aqui, a Bíblia reprova. Amém? Tudo que é obra má, tudo que Deus reprova. Aí já chega no versículo 21. Quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Deus é maravilhoso, né? Então nós vamos meditar mais um pouquinho, ler algumas passagens bíblicas que Deus possa nos ajudar. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Isaías 12:3. Isaías 12:3. O mundo está falido. Espiritualmente, Deus me livre. Feio, está feio. Isaías 12:3, eu falei, né? 12 ou 2 que eu falei? 12. 12 diz assim: e dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que iraste contra mim, a tua ira se retirou-se, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força, e o meu cântico se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Socorro tem Jesus. Quem está entendendo? Jesus é a fonte da água da. Lembra que nós fizemos lá? Que a mulher falou que era o poço de Jacó? Que o Jacó tinha dado para a família dele, dava para os gados. Quem entendeu? E Jesus disse que quem tomar essa água, outro dia está com sede de novo. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará ter sede. Quem entendeu? Por exemplo, eu bebi dessa água, e ela está no local, a palavra de Deus. Se eu não tem sede, meu cara, vai igreja em igreja procurando palavra, procurando alguma coisa bonita. Não, está aqui, mas que mata a minha sede? Que é a palavra do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ela matou minha sede. E eu não preciso estar ouvindo a homem. O meu cara, nossos pastores são homens. Mas fica fazendo ladainho, não é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é água. Quem está entendendo? É a palavra de Deus. Só ela mata a tua sede espiritual. Jesus disse que derramaria água no deserto. Quando veio Jesus, foi muito tempo, nossos dias atrás, esse tempo atrás aí, Deus mandou água naquele deserto lá em Israel. Amém? E são coisas, vamos dizer, carnal, coisas que aconteceu, mas os acontecimentos espiritualmente são iguais. E Deus derramou também dessa água para mim e para você, lá no dia de Pentecostes. Quem entendeu? Deus é vindo para mim. Deus é bom, irmãos. Eu fico maravilhado com a palavra de Deus, mas a gente fica bastante esperto. Porque nos deve, irmãos, as igrejas voltassem para a palavra. Amém? Mas não, eles pegam os versículos bonitos, aquelas coisas que é bonito para a igreja assistir. Mas você vai a fundo, quer ver uma coisa? Porque sabia, se as igrejas são de Deus ou não, a Bíblia fala para você ir lá para a fonte. Vai caducando, volta para a doutrina. Vê se ela se desviou. Quem entendeu? Porque Jesus é a única fonte das águas da vida. Não tem outra fonte. Quem entendeu? Se fizeram um bequinho, desviaram um riozinho, não existe isso. Quem entendeu? Amém? Deus é maravilhoso, né? Oh, coisa linda. Vamos voltar a falar de novo. Volta para a fonte, foi? A minha Bíblia diz que a igreja nasceu no dia de Pentecostes. Pentecostes foi para os judeus. Depois eu canto no Pentecostes lá na casa de Cornélio. Na casa de Cornélio, porque Jesus disse que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim convenha agregar. Haverá um rebanho e um pastor. Ela ouve não a minha. Está vendo? Isso é a fonte.
contamina. Quem está entendendo? Aí os discípulos saem pregando a Jesus Cristo, batismo em nome de Jesus, Jesus como único Deus, né? Esta é a fonte. Né? Sai fora dessa fonte, você vai ver que a sua sede, você fica com sede. Aí fica procurando, um procurando atrás do outro, um homem aprendendo com o outro. Por que isso? Por que aquilo? Fazendo pergunta com o outro. E cada vez ficando mais distante. Porque estão distante da palavra, não volta para a palavra. Você mais está entendendo? Ficam querendo aprender um com o outro. Jesus disse, eu sou o caminho. O homem, outro homem, não é o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Certo? Ninguém vem ao Pai pelo caminho. Aí você procura o caminho. Está aqui na Bíblia, mas eu creio, não aceita. Fazer o quê? Quem está entendendo, irmão? Que Deus tenha misericórdia a todos nós. Jesus disse que esse evangelho seria pregado a todo mundo. Pois viria o fim. Eu falei que ia ler até onde? 3. 12:3. Então nós já lemos, né? Sobre aquela passagem que Jesus pegou, que Deus permitiu lá atrás, para que Jesus usasse aqui na frente. Quem entendeu? É uma passagem bíblica, deixa eu aproveitar já. E a Bíblia diz lá em Salmo, Moisés escreveu, ora, vós sois deuses. Quem entendeu? Vós sois deuses. Quando foram conversar com Jesus, Jesus tacou na cara dos judeus. Mas não está escrito na sua lei, vós sois deuses? Por que você não quer crer em mim? Porque eles pensavam que Jesus Cristo era um, que Deus era outro, que não sei, fazendo confusão. Amém? Mas foi só por aquele momento que estava escrito, vós sois deuses. Até depois que Jesus veio, aquilo ali acabou. Quem está entendendo? Bom, então vamos continuar meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Deus é maravilhoso. Nós lemos Isaías, né? Sim. 12:3. 12:1, 2, 3. Eu estou em João. Nossa, vamos lá, voltar para Isaías de novo. Isaías 12, né? Já lemos? Já. Ainda bem, legal. Joel 3,18. É Joel 3,18? Joel 3,18. Os irmãos acharam? Nascia 3:16. E o Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu Povo. e a fortaleza dos filhos. Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habita em Sião, o monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade. Estranhos não pisarão mais por. Não passarão mais por ela. Deixa eu parar aqui. Vamos lá. Você lê isso aqui? Você lê isso aqui, isso vai acontecer espiritualmente lá no céu. Nova Jerusalém, descida do céu. Mas vai ter na terra também. Quando Deus voltar para o seu povo judeus. Quem entender? O povo judeu vai receber mil maravilhas, vai receber a terra de volta, vai ter um lugar, um paraíso aqui na terra. Os irmãos estão entendendo? Mas uma coisa, como vocês sabem, eu sei espiritualmente falando pela Bíblia, pela palavra de Deus. Quem entender? Onde a Bíblia diz que o diabo vai ser preso, vamos prestar atenção. Que o diabo vai ser preso. Se ele vai ser preso, eu prefiro ficar aqui. Vai ter paz na terra. E as pessoas pregam aí que haverá 1000 anos de paz na terra. A Bíblia não está dizendo nada disso. Amém? Essa paz, espiritualmente falando, só os 144.000 que vai ter essa paz. Quem está entendendo? Por exemplo, nossos dias. Jesus disse: a minha paz vos deixa, a minha paz vos não andou como o mundo dá. A paz que tem no mundo é a mesma da minha? Não é. Eu tenho paz no meu coração. Quem está entendendo? Eu não fico arrancando os cabelos e aquela coisa toda. Eu tenho paz no meu coração. Sabendo viver
nos altos, nos baixos, tendo paz no meu coração. Amém. Porque eu tenho Jesus Cristo. Cristo. Quer entender? Amém. Não, cara, você tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, que é o seu Consolador. Então, sem Jesus Cristo não haveria Consolador, e sem o Consolador não haveria Jesus, porque tudo isso é a prova do único Deus. Você vai entender? Então, eu falo assim que é para não ficar causando dúvida para as pessoas, que senão você fica perguntando. Entendeu? Amém. Então, nós estamos lendo a 12. Joel 3, o senhor leu até o 17. Agora os outros dizem assim, e há de ser naquele dia, que os montes se darão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de, Águas. e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Ser. Sim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, e cuja terra derramaram sangue de novo. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Geração. Purificarei o sangue do que eu não tinha purificado, Tá. porque o Senhor habitará. Em Sião. Amém? Então, Deus está habitando em Sião, lá no céu. E agora vai habitar no coração dos 144 mil. Então só eles vão ter essa paz. Quem está entendendo? Lá em Jerusalém, Israel, aquelas terras que eles perderam ali, vai voltar tudo para eles, de novo. E ali vai ser o único lugar onde Deus tem por zelo, que é aquele lugar. Ali tudo, ali vai ter peixe, ali tem tudo que vocês possam imaginar. Amém? E o mundo aí fora passando fome, brigando um com o outro, comendo seu próprio filho. Amém? O que aconteceu em Jerusalém vai acontecer aí fora. Porque o mundo já não há digno. Quem entendeu? Aí as pessoas não entendem. Vai pensar que essa paz é no mundo inteiro. É isso. Isso não existe, tá bom? Nós estamos falando sobre paz, sobre água viva, sobre alguma coisa espiritual. Foi quando veio Jesus Cristo, colocando o juízo na terra. Entendeu? Então agora vamos meditar mais um pouquinho. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Zacarias 13:1 vai completar, acho que aquilo que a gente está falando. Zacarias 13:1. Irmãos acharam? 13:1 diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes do mundo inteiro. Só de Jerusalém, irmãos. É aquilo que eu estava falando para os irmãos. Quem entendeu? Vamos de novo. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi. Uma fala aberta. Porque antes estava fechado, não tinha Jesus. Agora já veio Jesus e agora está dentro. Jesus é a fonte. Irmãos, estão entendendo? Então, de novo. Naquele dia haverá uma fonte aberta à casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza. Esta é a água. Esta é a salvação. Esta é alguma coisa que faz com que eu abandone o pecado. Quem está entendendo? E os 144 mil vão aceitar. Aí assim, aconteceu naquele dia, diz o Senhor do Exército, que tirarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. Também farei sair da terra os profetas e o espírito de impureza. É o que mais tem no povo de Israel. Profeta, como é que se diz? Aqueles homens que escrevem a lei. Tudo sabe, não sabe escrever umas babolas grandes. Tudo sabe, vai estar longe de Deus. Escreva aquelas coisas longe de Deus, sempre torcer a palavra de Deus. Você não está entendendo? E você vai ver, Israel, para nós, não tem nada. Bagulho, aquela coisa toda, parece uma coisa assim, fora do comum. Mas não tem sabedoria nenhuma. Deus ocultou a sabedoria deles. Porque são
são sabedorias materiais, carnais. Entendeu? Deus fez isso. Né? E revelou para mim, para você, pequenininho, as coisas aqui espirituais. Os irmãos estão entendendo? Israel nunca teve nada de bom. Deus teve paciência com ele, teve paciência comigo. Hoje a igreja está indo embora, é o arrebatamento. Depois Deus volta para Israel, mas é por causa do povo, dos remanescentes, que Deus tinha uma aliança com Abraão. Abraão. Quem entendeu? Então vamos futuramente de novo. Vamos de novo. Naquele dia haverá uma ponte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém contra o pecado e contra a impureza, quando veio Jesus Cristo, que ele fez juízo sobre isso. Acontecerá naquele dia do Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra o nome dos ídolos, e deles não haverá mais memória, como não houve na minha, mas adorava ídolo, pois veio para a igreja, não adora mais, certo? Isso que aconteceu comigo, vai acontecer com eles. Versículo: também farei sair da terra os profetas no espírito limpo. Será que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão, não haverá mais porque mentirosamente falaste em nome do Senhor? Seu pai e sua mãe, que o geraram, transpassarão como profetizar. Amém? Então, antigamente vinha aqueles Elias com aquele pelo de cabelo dele, aquela coisa toda. Amém? E depois começou a aparecer mentiroso lá também, profeta mentiroso, né? E até nos nossos dias, no meio deles também sempre existem essas coisas. Entendeu? Versículo 4. Acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua. Como que vai se envergonhar se não tiver, se for chamado? Né? Não foi eleito. Entendeu? Eles vão entender que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida. Então, Deus vai abrir a mente deles, para eles verem que tudo que eles faziam era errado. Acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, enquanto profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, está vendo? Mas dirão: não sou profeta, sou o lavrador da terra, porque tenho sido servo desde a minha mocidade. Se alguém me disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido à casa dos meus. Agora está falando de Jesus Cristo. Quem está entendendo? A Bíblia fala que Jesus Cristo é um grande filho não morrer, ficaria em só, mas se ele morresse, daria muito. Então, quando Jesus veio para morrer. Quem entendeu? Só que morrer para mim, morrer para você. Presta atenção. Jesus morreu, nós ganharíamos vida. Só que a vida é o espiritual. Amém? Jesus levou sobre lá na cruz do Calvário, levou todo o meu pecado e o seu pecado. Olha o quanto ele apanhou, o quanto ele sofreu. A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos. Então era ele que estava apanhando. Os irmãos entenderam? Para que nós pudéssemos estar aqui. Meu homem apanha, nós somos sarados pela pisadura dele. Agora eu não queria outro Deus, né? Quem foi que morreu por mim e por você? Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi ele que levou as pancadas. Agora eu vou querer outro Deus, né? Quem está entendendo? Aí você quer fazer confusão entre pai e filho, eu tenho outro pai o quê? Jesus é o próprio pai. Quem está entendendo? Amém? Porque Deus fez o mundo, fez o homem errou. E agora o homem tem que pagar para Deus, aquele que Deus fez o homem. E lá no Velho Testamento não existia Jesus. Quem entendeu? Agora ele se faz carne, ele ganhou um nome acima de todos os. Até para ele ganhar aquele nome, ele tinha que sofrer. Senão ele não ganharia aquele nome. Quem está entendendo? Deus é bom, não é bom? Então por isso que fica com Jesus, porque o preço do meu pecado Jesus Cristo já pagou. Mas agora eu também tenho que pagar alguma coisa. De que maneira, meu caro? Jesus disse que se você não pegar a tua cruz e vir após ele cada dia, não é digno de mim. Quer entender? Então você não vê que o que é, meu caro, se Jesus disse que nós temos que perder a nossa vida
quem perder a sua vida ganhasse quem está entendendo? Que maneira de perder a vida? Perder a vida com o mundo, irmão. Vocês que estão aqui poderiam estar na festinha, poderiam estar para, como é que se diz? Essas festas fora. Poderiam estar se divertindo. Quem está entendendo? E, no entanto, nós estamos aqui na casa de Deus louvando, exaltando o nosso Deus. Porque Deus nos chamou para o seu louvor. Glória a Jesus. Quem está entendendo, irmão? E é pesado fazer isso? Não, prazeroso. Quem está entendendo? Então é isso aí. Ser cristão, irmão, você tem intimidade com Jesus. Jesus sempre quis morar com o homem, quis estar no homem. Amém? E para você ter Jesus, você tem que abandonar este mundo. Aí você faz a morada de Deus. Porque Deus quer andar com você aqui na terra. Porque um dia nós vamos estar com ele lá no céu. Glória a Deus. Amém. Quem está entendendo? Amém. Quer que eu diga uma coisa? O gostoso é você ter Deus aqui. Quando chegar lá, não vai ter mais problema. Acabou. O gostoso é aqui. É aqui. Por exemplo, acho que foi ontem ou hoje. Eu estava meio chateado ou alguma coisa assim. Daqui a pouco eu senti um louvor longe. Louvor. E eu comecei a sentir a presença de Deus. Senti aquele louvor. Aí eu comecei a pedir perdão a Deus. Porque eu sempre louvava a Deus. Cantava muito louvores ao Senhor. Eu cantava tanto que os diabos se preocupavam. Pessoas endemoniadas ficavam preocupadas quando eu ficava cantando corinho, cantando hino. E eu deixei de fazer isso. Aí, estava meio assim, aí Deus falou que quem está alegre, cante louco. Por que você está triste, meu filho? Volte a me louvar. Foi o que Deus falou comigo. Quem está entendendo? E é o que eu preciso fazer. Antigamente, até eu cantando corinho, estava demônio. Cantando hino. De mais entender? Eu chegava na firma lá, cantando hino alguma coisa, subindo alguma coisa. O rapaz, ele vinha falar comigo, os pais de santo. Chico, não dá para você ficar quieto, não. Está atrapalhando o meu diabinho. Você está atrapalhando o meu diabinho. O diabinho caía fora dele, porque eu estava louvando a Deus. Incomodava ou não incomodava? Aí o Espírito de Deus e a luz, quando a luz chega, a trevas tem que sair. E hoje eu não faço mais isso, mas Deus falou assim: vou estar se contente, meu filho. Entendeu? Por isso, cante louvor à sua casa, louve o Senhor, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus. Deus é bom, né? É. Bom, agora nós vamos ler para nós ir embora no versículo. Atos 10, 47. Atos 10, 47. Coisa mais linda, verdade, é a palavra de Deus. Mas só que ela é total, sabe? Na sua totalidade. Você não pode se pegar no versículo e abandonar outro. Quem entendeu? Eu falei o quê? Atos 10? Nós já vamos embora, né? Atos 10, 47? Isso. Atos 10, 43. E este dá o testemunho em todos os profetas, que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Então, o batismo é em nome do nosso Senhor Salvador Jesus. Isso. Mas lá em céu inventaram outro, tá bom? Tá vendo? Não bate com daqui, tá bom? Então vamos lá, versículo 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram lá para. Vai trazer o outro de ministério, lá se caiu o Espírito Santo. Aí diz assim: e os fiéis que eram na circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Porque ouviram falar em línguas e magnificar. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Então ficou tudo igual.
ficou um Pentecostes só. Entendeu? Aí assim, mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus e rogaram que ficasse com ele por alguns dias. Amém? Aqui o primeiro batismo da igreja, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você vai ver as outras patrocínios de série, inventaram alguma coisa, tiraram o nome do Senhor. É diabólico, não é? É diabólico. Puseram alguma coisa no meio. E o mundo abraçou. Quem está entendendo? Mas abraçou eles também, muito obrigado, e vão continuar assim, para que a palavra de Deus se cumpra. Você pode entender? Agora você também comigo em João, vai ler no João, nós já vamos embora. Porque senão não dá para completar aqui. João 6:44. Diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, venha a mim. Tá vendo? Pelo Espírito Santo. Se aprende, você vem a Jesus. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Foi onde Jesus disse: Filipe, eu estou aqui, eu sou o Pai. Quer entender? Ele falou que é o Pai, como que Filipe vai ter outro Pai? Eu não tenho outro Pai. Os irmãos têm? Jesus tem? Ninguém tem. Mas, sei lá, eles arrumam outro. Ai, Jesus da glória. Vamos lá um pouquinho para nós ir embora. Diz assim, 7:36. Que palavra é essa que disse: buscar-me-eis e não me achareis, onde eu estou não podeis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém? Jesus é a fonte. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no céu. Então, a Escritura diz que Jesus é o Pai, não diz? Então, se você crê que Ele é o Pai, você não pode ter dois pais. Jesus não teve dois pais. Se você crê que Ele é o Pai, então rios de água viva vai correndo. E rios de água viva é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Amém? Rapidinho, mais 2 ou 3 versículos para nós irmos embora. Deus é bom. João 14:16. Amém? Então, diz assim no 13: tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Não é pedir do Pai, não é? Está vendo? Porque Ele é o próprio Pai, Ele é o próprio Deus. Então, quando pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí diz assim: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus e a palavra. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Eles falam: está vendo que é outro? É alguma coisa fora? Não. Quando Jesus andava com eles, Jesus era o Consolador deles. Jesus subiu e eles ficaram tristes, chateados, que ficaram sem proteção. Quem entendeu? Mas depois do Pentecoste, eles voltaram a ter a alegria e começaram a fazer a obra de Deus. Aí diz assim no versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Que é o Espírito Santo de Deus. Mas qual é o Espírito Santo de Deus? É o mesmo Espírito de Jesus. E a Bíblia fala que tendo o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Deus é bom, né? Maravilhoso. Versículo agora, para nós irmos embora. 25. Tenho-vos dito isto estando com
Amém? Falando quando estava com ele, quando Jesus estava com ele. Por isso que Jesus disse que ia enviar outro consolo. Então foi aqui. Então, temos dito estando com, mas aquele Consolador é o Espírito Santo que o Pai enviará em meu. Esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho. Então agora você tem o Espírito Santo. Você lembra de tudo. Quando você não lembra, você vai para a Bíblia, que ela faz você lembrar. Quem não entende? Está escrito na Bíblia. Né? Deus é bom ou é bom? E a palavra de Deus diz que a Bíblia são espírito e verdade. Quem vai entender? Então que Deus, irmãos, possa nos abençoar em nome de Jesus. Que nós possamos ficar firmes no Senhor. Que a palavra de Deus está se cumprindo. E dou graças a Deus por causa disso. A Bíblia diz que nos tempos, nos dias que estamos vivendo, que o amor de muitos se esfriaria. Bom, cara, mas como você passa por aí dessas igrejas lotadas? Sei lá, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Quem está entendendo? Estou falando biblicamente. Não estou falando de religião. Estamos falando da igreja do ser. Né? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. E que Deus possa nos ficar firmes com a palavra de Deus. Que a Bíblia nos diz que pela palavra do Senhor foi feito os mundos. Foi feito os mundos. Amém? Tudo está firmado em Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Tá bom? Vamos agradecer ao Senhor. Deus que abençoe os irmãos do soberano, né? Amém? Tudo isso é a palavra de Deus, viu? Fique firme no Senhor. É assim que funcionam as coisas, tá bom? Você vai ver que nós precisamos de Deus. Não é 24 horas por dia, não é 25. Os irmãos estão entendendo? E a igreja do Senhor, ela foi deixada para nos alimentar. Não venha para a igreja não, para você ver o que acontece. Ó, quando veio não tem a vontade de vir, aí quando você vê já foi para o mundo. Então, continua assim. Os irmãos estão entendendo? Amém? E o reino dos céus é tomado por força, irmão. Os irmãos estão entendendo? Mas, meu caro, como que é isso por força? Você tem que esforçar você mesmo. Quem está entendendo? Se você dá lugar a essa carne, você acha que essa carne quer vir? Que é nada, velho. Se você fizer uma festinha por ali lá, você fica lembrando os doces. É bem assim, meu. A carne da gente é triste, é triste, amém? E o apóstolo Paulo diz assim: miserável homem que sou nessa carne. Essa carne nossa é só uma porcaria. Amém? Mas graças a Deus até aqui o Senhor tem nos abençoado. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor, pelos poucos irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelos louvores. Senhor, nos despede exemplares. Cuide de nós, cuide da igreja. Tem misericórdia da minha família, da família dos teus pequeninos. Tem misericórdia de todas as famílias da terra, Senhor, porque a tua palavra está se cumprindo em nome do Senhor Jesus, Senhor. E que seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus. Nos despede-nos em paz, livra-nos do guarda do inimigo da nossa alma, porque é o Espírito e ninguém vê, Senhor. E dá-nos, Pai Santo, que os anjos possam cantar ao nosso redor, nos livrar de todo mal. Nos despede-nos em paz, em nome do Senhor Jesus. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor.